Oi, gente! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como criar mandalas e conversar um pouquinho sobre esse processo de criação. Então, assim, geralmente quando a gente está iniciando, começando a desenhar as nossas primeiras mandalas, a gente tem sempre em mente a questão das pétalas. E muita gente acha que tem que fazer uma mandala com pétalas perfeitas, simétricas, e não é bem assim. Como sugestão, eu daria para vocês que estão iniciando usar sempre um papel quadrado, ou uma base quadrada, se não for papel, porque a mandala é essa quadratura do círculo. E aí nessa base desenhar um círculo que seria o seu centro, o seu início, independente do tamanho, ou simplesmente um ponto, e um círculo que seria o limite da sua mandala. E a partir daí, tudo que você desenhar dentro desse limite, a partir de um centro, é mandala, independentemente de ter pétalas ou não. Eu trouxe esse livro do Jung, onde ele mostra várias mandalas de pacientes dele que ele analisava, e vou mostrar algumas aqui para vocês, aleatoriamente, só para a gente ter essa noção de que não precisa ter pétalas para ser mandala, mas ela sempre vai ter o quadrado e sempre vai ter o círculo, tá vendo? Isso tudo são mandalas que os pacientes do Jung desenhavam e depois trazia para ele durante as sessões de psicanálise, e ele fazia as interpretações e fazia terapia a partir do desenho. Veja, a maioria nem pétala tem. Era simplesmente uma expressão do que a pessoa estava sentindo no momento. Veja. Todas as mandalas, cada uma de um jeito. Sempre o quadrado e o círculo estão presentes, mas nem sempre as pétalas estão. Tá vendo? Porque o importante nesse processo de criação das mandalas é que você expresse o que você está sentindo em formas e em cores. Essas aqui estão em preto e branco, né? Eu tenho algumas coloridas aqui. Ó. Veja o círculo e o quadrado sempre presente, e o restante simplesmente expressão que a intuição vai guiando o desenho. Por que eu tô mostrando isso tudo para vocês? Porque muita gente fica se culpando, se cobrando um desenho perfeito, um desenho simétrico. Aí vai depender da intenção, mas se a sua intenção é expressar e desenhar mandalas e se compreender seu mundo interno a partir disso, então não se preocupe muito com perfeição ou com simetria. Olha que bonito. Tá bom? E por aí vai. Mas o legal é você deixar fluir a intuição. Aqui eu vou mostrar algumas que já estão no canal. Geralmente a gente segue mesmo este caminho das pétalas, mas nem sempre tem pétalas nas mandalas. Todas essas estão aqui no canal. Veja que não são pétalas. Só a primeira que eu mostrei como exemplo. Até se parece com pétalas, mas é mais uma coisa abstrata do que pétalas, né? Essa daqui eu acho que eu não coloquei no canal, as outras todas estão. Então, o mais importante é que a gente pegue uma base quadrada, um limite para começar, né? Mas não que você necessite fazer um limite para começar a facilitar. E um centro, e a partir daí você faz o que você quiser aí dentro. Se expresse livremente, à vontade, e crie a sua mandala do jeito que você achar que deve. Eu vou desenhar uma aqui com vocês, e não planejei nada, deixar fluir para ver o que é que sai.